Olha, se você gosta de queijos e vinho, o Agro Urbano de hoje é um prato cheio. Nós vamos trazer dicas valiosas. Nós vamos até o coração do Rio Grande, lá em Santa Maria, na região próxima ali, conhecer uma fabricação de queijos nobres, queijos de cabras, que tem toda uma história, e também conhecer uma vinícola que tem uma história centenária, que está na segunda geração. Então, assim, ó, pessoal, é um espetáculo o nosso programa de hoje, mas se você sabe, se quiser participar com a gente aqui, você também pode sugerir algum assunto. Você pode mandar um e-mail, emerson@agrourbano.com.br, emerson@agrourbano.com.br. Eu mesmo vou dar uma olhada ali, pode sugerir algum assunto, fazer algum tipo de comentário. A gente vai gostar muito de receber seu contato. E para ver os outros programas de outros, a gente fez sobre chocolate, fizemos sobre carnes nobres, fizemos sobre o nosso pecan, enfim, tem uma série de programas diferentes. Vai lá no YouTube, Agro Urbano TV, e você vai encontrar todos esses programas. Bom, mas o papo hoje aqui é sobre queijos nobres, como a gente falou, e também sobre vinhos. Eu vou começar dando uma boa noite, então, para a Aline Fogaça, ela é engenheira agrônoma, ela também é proprietária da vinícola Velho Amâncio, uma vinícola centenária, e tem uma história muito bacana, além de uns vinhos diferenciados, e uma história que a Aline vai nos contar. Boa noite, Aline, obrigado pela presença. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar sobre vinhos. E a gente quer saber aí como é que é essa particularidade, o terroir de vocês, esses projetos que nem o seu dentro da universidade, que também onde nasceu a Fato a Mano, Queijos Nobres, né, do Marcos Bocardo, ele também é zootecnista, e tem uma particularidade nesses queijos. Eu estava falando um pouco antes de começar o programa aí sobre como é que esses queijos feitos com leite, né, que a gente não está acostumado ao leite de vaca, mas o leite de ovelha, né? Então vai ser muito interessante esse papo com o Marcos. Boa noite, Marcos, pela presença. Obrigado aí. Boa noite. Obrigado pelo convite também. É uma satisfação participar aí desse programa. Legal! E como já está ficando tradicional aqui já nesse espaço, o meu camarada Vadson, o chefe, esse nosso chefe aí que sabe tudo que tem esse projeto da Coyote Original Food lá em Santa Maria, e já está ficando aqui um habituê nesse espaço. Boa noite, Vadson. Boa noite, muito obrigado mais uma vez pelo espaço. E muito feliz aqui em poder estar divulgando aí, né, os valores, produtos e produção aqui da nossa região aí, especialmente aqui na região de Santa Maria. Nós que agradecemos, tenho certeza que o pessoal que nos acompanha aí sempre gosta dessas dicas, das novidades que a gente traz. Bom, pessoal, vou começar esse bate-papo e vamos começar pelo vinho, né? Vamos botar o queijo na mesa, vamos começar pelo vinho. E a Aline, para que a gente conheça a história um pouco de vocês, que é rica, né? Já tem aí, começou lá no século XIX. Conta um pouquinho da história da Velho Amâncio aí, para que os nossos telespectadores possam entender um pouco vocês aí. Tá bom. Bom, a vinícola, então, nós estamos no Vale Central Gaúcho, né? Que é o coração do Rio Grande do Sul. Né? Por isso a ideia dos vinhos do coração do Rio Grande do Sul. A nossa história, então, começa em 1885, que foi quando meu bisavô, o Amâncio Pires de Arruda, que ele era um tropeiro de origem portuguesa, né? Depois da Revolução Federalista, ele escolheu esse vale. Nós estamos para se sediar, né? Aqui ele casou, teve 14 filhos, a minha avó é a mais nova delas, e ele começou a fazer cachaça. Então, a cachaça dos filhos era com cachaça. Ele plantava cana e os filhos faziam cachaça. Né? Nós temos que tem mais de 100 anos, a roda d'água usavam para fazer a moagem da cana. Meu pai, que é um neto, começou a vinícola ali em 85,
ele começou a produção de vinhos, né? E depois, no final da década de 90, a gente começou com a produção de uva nacional. Nós estamos com colonial, depois migramos para os vinhedos, vinhos finos, e eu então comecei a trabalhar esse ano agora. Hoje a gente terminou a safra, né, do vinho, ó, vinificação. Essa é a minha 21ª safra já, e particularmente o projeto dos espumantes, depois fui eu que trouxe, digamos assim, né, essa ideia da gente começar a fazer espumantes. Então a gente começou também a elaboração, a marca Vivelan é a nossa marca de espumantes. Que bacana. E eu sei que vocês têm um projeto muito legal com as universidades, esse trabalho de pesquisa e tudo, né? Eu vou querer que você fale isso, mas vamos botar esse queijo na roda aí também, né? E porque o Marcos, ele tem um trabalho muito bacana também, que é, além desses queijos diferenciados, tudo, que vocês aproveitam também, né, essa questão dos resíduos, da casca. Como é que foi que tu descobriu isso aí, Marcos? E de que forma isso ele interfere de forma positiva aí também na preparação dos queijos? Claro, isso foi descoberto como foi uma oportunidade de um projeto de doutorado que eu propus na UFSM e foi aceito com a ideia de investigar esse material para alimentação dos ovinos. Na época eu não sabia nem como ia ser, não tinha ideia. Foi um experimento mesmo e com isso eu ganharia depois a possibilidade de estar utilizando isso aí, já que eles são vizinhos, é muito próximo, né? Então a logística fica facilitada e deu muito certo. O experimento foi muito bom. Esse alimento ele é armazenado como uma silagem, né? Ele sofre uma fermentação e que ele chega justamente no outono, ele está pronto e aí já é uma época em que eu tenho um déficit de forragem. As pastagens de inverno ainda não estão prontas e as de verão já estão diminuindo a produção. Então, ele deu muito certo. Ele é muito bem aceito pelas ovelhas e tal. Marcos, só para entender, quer dizer que a casca e a semente, elas saem lá da vinícola, já depois no processo de fermentação, e vem para você, onde você transforma em silagem e serve de alimento, no caso das ovelhas, é isso? Exato. Exatamente. E isso interfere, assim, na questão do sabor do queijo, alguma coisa assim? Chega a interferir? Ela tem a característica própria dela, o perfil de ácidos graxos desse material, ele interfere sim. Ele tem um sabor particular, aí vai da preferência de cada um, mas ele tem uma... Quando a gente, no experimento, não foi com queijo, foi com carne, mas teve uma ótima aceitação. Entendi. Da carne. Teve uma preferência pela carne com dos cordeiros que foram alimentados com essa silagem. Fato curioso aí, Emerson, contar para nós aí quando aconteceu a primeira vez, deu a silagem que as ovelhas começaram a passar mal e vocês se assustaram e foram ver as ovelhas estavam bêbadas, né? Aconteceu isso. Dependendo da uva, né? A uva branca, ela chega com bastante açúcar, então ela sofre um processo de fermentação e forma álcool. E certa vez meu pai me ligou, olha, as ovelhas estão mal aqui, tem umas ovelhas que estão do lado do silo aqui, deitadas. Daí eu perguntei para ele se elas estavam há muito tempo ali, elas tiveram acesso ao local onde estavam ensilados, e disse, estavam comendo direto aqui, né? Então elas estão bêbadas mesmo. E aí eu fui, estava o carneiro paradão, o carneiro e uma ovelha, eu acho que comeram mais que os outros, e estavam os dois parados, assim, mas tão bêbados mesmo, paradão, assim, olhando, só dava uma olhada para o lado, assim, continuava ali naquele bêbado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta de novo, Marcos, eu estou interessado nessa questão aí. Esses ficaram meio gambá aí, o caso das ovelhas, mas eu gostei que você disse também que é possível identificar mais fortemente a presença, então, desse tipo de alimentação na carne, é isso? No queijo também, da mesma forma que vai para a carne, vai para o queijo.
Eu digo que na época do meu experimento não foi com queijo, foi com crescimento de cordeiros, terminação de cordeiros. Então, a gente fez a análise na carne. Mas o mesmo vai acontecer no queijo. Perfeito. Eu não fiz nenhuma comparação, não fiz nenhum experimento assim com queijo. Até seria interessante. Claro, claro. Imagina aí você comer um queijinho, depois aí parar numa blitz aí, balada segura aí, né? Não dá. Mas eu queria então saber da Aline, mesmo sair por sair depois do processo de fermentação, é que ele ainda carregaria um pouco ainda, talvez, a questão alcoólica, seria isso, Aline? Não, é que depende do tipo de uva que vai. O que que acontece? A uva branca, principalmente para a uva do espumante, é feito o esmagamento, é feito uma prensagem dessa uva, a gente aproveita o líquido e é fermentado somente o líquido. E a casca e a semente é no mesmo dia. Você colhe, faz o processo de prensagem e sobra essa casca e esse açúcar que ainda tem... Essa casca e a semente com bastante açúcar. Mas isso é só a uva branca. No caso da uva tinta, não, porque a uva tinta, então, é feita o esmagamento, né, a moagem, aí fermenta por 15 até 20 dias, por exemplo, eu deixo em processo de maceração da casca e a semente e o líquido. Então, por exemplo, esse que a gente trabalhou com ele hoje, que foi a última leva lá para o Marcos, é uma casca que já não tem mais nada. Não tem mais açúcar, né? A fermentação alcoólica já está completa. Então, isso acontece quando faz a silagem da uva branca. Da uva tinta, não. Entendi, a questão da uva branca. A uva tinta, não. Ah, perfeito. Ô, Vadson, eu tô vendo aqui que tu tem aí umas iguarias aí em cima da mesa aí, né? O que tu vai preparar aí pra gente hoje? Qual é a novidade? Durante agora o programa, enquanto a gente vai conversando, eu vou preparar uma receita só utilizando insumos nossos aqui da nossa região. Então, aqui eu tenho cogumelos, né? Cogumelos frescos, 2 tipos de cogumelo, né? O portobello e o cogumelo marrom, da empresa Terroir Sul. E aqui também eu tenho 2 queijos lá da Fatoamano, né? Que é um queijo pecorino com 5 meses. E essa grande novidade que eu fiquei encantado hoje, que o Marcos está fazendo um teste de queijo Roquefort de ovelha. Então, pô, é um produto... Falei para o Marcos, né, hoje, que é um dos melhores queijos que eu já provei na minha vida, esse queijo, e ele não está pronto ainda. E nós vamos utilizar também, nós vamos servir como uma entrada, né? Então, nós temos também aqui uma salada também de uma empresa local, que é a Estância da Figueira, que é a maior hidroponia do Rio Grande do Sul, né? Produtos incríveis aqui, tem citricultura também. Então, eu vou preparar essa receita aqui durante o programa. Vai ficar preparando aí, a gente vai conversando, e aí depois tu mostra pra gente, é isso? Aí. Legal. Marcos, o Vades falou ali no queijo, o pecorino, né? Fala um pouco da particularidade desse queijo, assim, para quem não tem esse domínio e conhece direito, se fala do que ele é feito, porque tem até uma questão da lactose envolvida. Conta para nós um pouco. O pecorino é um queijo de pasta dura, como o parmesão. Com o leite de ovelha, se costuma falar pecorino, então seria tipo pecorino, né? Uhum. Porque pecora em italiano é ovelha, então seria o queijo de ovelha. Mas a receita é de um parmesão, então é um queijo que ele é todo preparado para ser maturado durante um período longo, até 1 ano. E ele vai ganhando sabor ao longo desse tempo. Se consumido no início, tu não sente muita diferença, parece um queijo bem comum, assim, não vê muita diferença. Mas ao longo do tempo ele vai ganhando sabor e a partir de 8 meses ele está muito, muito saboroso. Felizmente o queijo de ovelha, eu acho que ele é muito apropriado para fazer queijo, ele tem dado certo, né? Uhum. Então esse é o queijo que eu faço, que eu me dediquei a fazer esse aí, por ser um queijo que eu tenho condições de estocar e ir comercializando ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo, mais velho fica, mais ele vale, né? Então, para mim é interessante isso, né? Até não tinha um mercado bem formado ainda, e aí eu fui me especializando nesse tipo de queijo. E qual é o tempo de maturação dele?
Olha, esse que o Watson levou já está bem saboroso, ele tem entre 5 e 6 meses. Pode ser consumido fresco, não tem problema nenhum. Ele só vai ganhando sabor ao longo do tempo. E a questão da lactose, porque o leite de ovelha, proporcionalmente, ele tem um teor de lactose bem menor que o de vaca. Ele tem um pouco. Mas no processo de fermentação, as bactérias lácticas que a gente coloca no momento da preparação do queijo, coloca no leite, elas se alimentam da lactose, que é o açúcar do leite, né? E elas vão transformando essa lactose em ácido lático, aí vai aumentando a acidez do queijo e tal, faz parte do processo. Então, essa pouca lactose que tem é o suficiente para as bactérias consumir e o queijo, assim, a partir de pouco tempo de fermentação, ele já praticamente zera a lactose. Fiquei curioso de experimentar. Eu sou um cara fascinado por queijos de vários tipos, adoro ir nesses empórios buscar um queijo. Aline, qual seria o vinho para harmonizar com esse pecorino aí que tu tem aí na vinícola? Bacana. Sabe que o bacana, eu estava falando um pouquinho sobre a questão do tempo da maturação, né? O bacana é que o espumante que a gente elabora é pelo método Champenoise. E é um espumante que também precisa de um certo tempo, alguns meses, né? Que também durante o processo de autólise, né? Durante esse processo que ele fica nas nossas caves, ele também vai ganhando aromas e sabores. Eu, particularmente, gosto bastante de harmonizar espumante com queijo, né? Porque você tem a gordura e o espumante ajuda bastante a limpar, né, a gordura do paladar. Então, é bacana você harmonizar uma tábua de queijos, né, um happy hour, um final de tarde, né, com espumante, eu acho bem bacana. Ou, se já tiver um pouquinho mais frio, um vinho tinto também vai bem bacana, né? O tanino do vinho tinto também ajuda a limpar o paladar, combina também com a gordura que a gente tem no queijo. Então, são dois momentos diferentes, né? Ou um espumante para tornar mais leve, ou um vinho tinto agora nos dias mais frios. Legal. Vamos aproveitar e falar sobre a safra, né? A gente teve a safra do ano passado, espetacular, né? Que a gente acompanhou. E essa safra, o que esperar? E particularmente aí para vocês, aí, como é que foi? Olha, sabe que essa safra foi muito boa. Na verdade, nós estamos bem animados, porque a gente vem numa sequência de safras muito boas que faz anos que isso não acontece. Né? Nós tivemos a safra de 99, a 2005, a 2012, que foram muito boas. E agora a gente teve a 2018, a 2020, que foi a safra das safras, né? E a 21, particularmente, para nós aqui no Vale Central Gaúcho, foi muito boa. Né? A gente teve uma característica de clima mais seco, então até variedades como, por exemplo, o Pinot Noir, esse ano a gente conseguiu colher o Pinot Noir para vinho tinto, com uma maturação bem bacana, vai ficar um vinho tinto bem legal, e a gente conseguiu ter uma maturação muito boa esse ano, a gente está bem animado. Que o que manda para nós quando a gente fala um bom ano, né? O que é um bom ano? É quando a uva consegue maturar, o enólogo consegue deixar o campo e colher no ponto que a gente deseja. Né? Tem anos em que a gente é forçado a colher a uva um pouco mais cedo, ela não atinge aquela maturação toda que a gente gostaria. Tanto 18, 20, 21 foram anos muito bons. E a produção os patais é todos de vocês, são próprios, ou vocês chegam também a comprar de alguns produtores locais, assim, também? Nós temos aqui o nosso vinhedo, né, que fica, na verdade, fica entre a vinícola e o vinhedo. Né? O nosso vinhedo fica uns 2 quilômetros de direção para dentro do vale, né? No meio ali entre nós e o vinhedo. Nós temos o nosso vinhedo aqui, nós temos um vinhedo parceiro nosso, que hoje fornece exclusivamente para nós, sobre nossa orientação em São Cepé, que faz parte aqui do Vale Central. E nós temos uma parceria com o vinhedo de Bagé, que a nossa uva Chardonnay hoje vai toda para vinho base espumante. Maravilha, muito bacana. E, Marcos, me diz uma coisa, vocês têm aí essa particularidade na questão dos queijos nobres, né? Que é ligada à questão da ovelha. Isso tem sido o carro-chefe de vocês, eu digo, na hora assim, de agregar valor, né? Porque eu imagino que com essa produção que vocês têm assim, mais artesanal,
a saída boa, né, que se tem no caso é agregar valor. Você vê que a questão da matéria-prima, sendo leite de ovelha, aí tem sido seu grande diferencial. Exatamente. A ideia é agregar valor, porque uma propriedade pequena é difícil conseguir transformar ela, fazer ela ser lucrativa. Foi essa, que no início eu, fazendo as contas, achei que fazer queijo seria interessante, né? Da parte da zootecnia, queijo ia agregar bastante valor ao produto. Várias coisas antes. E aí, quando eu fui fazer um curso em Minas, eu estava disposto até a trocar o rebanho das ovelhas, que eu já trabalhava há um tempo, por vaca, para fazer queijo. Aí ele lá me disse, não, se tu trabalha com ovelha, então faz queijo de ovelha, que tem bastante valor agregado e tal. Aí me apresentou para os queijos de ovelha, que eu não conhecia, né? Na época ele me mostrou da casa da ovelha e tal. E aí, bom, aí eu passei a transformar a raça que era de propósito de produção de carne para uma raça leiteira. Isso já fazem uns 8 anos. Então, hoje o rebanho já é todo leiteiro e aí tem dado certo, porque é um produto que não tem muito no mercado, né? E ele é apreciado, ele deu certo, assim, é saboroso e as pessoas gostaram. E vem, apesar de muitos erros pelo caminho, né? Mas, na verdade, tá em processo ainda, né? A gente quer que as coisas aconteçam mais rápido, planeja uma evolução mais rápida, mas a gente tem muito a aprender, tem bastante erros no processo que a gente tem que absorver, mas eu estou animado também, tá andando, tá evoluindo, a cada ano tá um pouco melhor. Hoje o Vadson foi lá e fazia, acho que mais um ano, né, Vadson, que ele não ia lá e já viu que tem uma estrutura melhor. Então, aos pouquinhos, a gente vai evoluindo e vai... Você comercializa toda a sua produção aí na região ou chega a mandar para outros municípios? Como é que é? Porque também tem a questão da legislação, né? Esse ano a gente vai conseguir fazer a legislação, já está toda pronta, os documentos também, é só uma questão de conduzir aí. A produção aumentou bastante. Os outros anos era menor e eu conseguia comercializar, assim, através do Facebook, através dos amigos. Hoje, esses mesmos clientes continuam buscando e tem alguma coisa que eu mando para fora. Tem uma loja no Rio de Janeiro que pediu para eu fazer esse Roquefort e tal. E eu só não entrei ainda, não fiz um trabalho mais forte, assim, de procurar essa clientela, que eu não tinha uma produção. Mas agora eu acho que dá para começar a fazer. Vamos combinar. Isso. Marcos, vamos combinar que depois do intervalo a gente vai conhecer mais sobre o Roquefort. A gente já conheceu, né, o Pocarino agora, depois você vai falar um pouco mais, se tiver aí a gente vai mostrar. A Aline também vai nos falar mais ainda sobre o processo, sobre qual é a joia rara deles lá na vinícola Velho Amâncio. E o Vadson vai trazer o resultado aí dessa receita, aí dessa novidade. Está quase, Vadson? Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Já estou com os cogumelos prontos para ir para o forno. Então, eu vou colocar no forno agora. E vou mostrar que é bem simples o processo, né? Então, aqui nós temos 2 tipos de cogumelos, né? O cogumelo Paris e o cogumelo marrom, da Terroir Sul, aqui empresa local. Nós já higienizamos eles e agora a gente só vai soltar o cabinho central aqui e vai abrir esse buraquinho no meio. E nesse buraquinho aí, que está aqui no meio, nós simplesmente vamos colocar esses 2 tipos de queijo, né? Que hoje foi uma grata surpresa, né? Encontrar queijo Roquefort, né? Aqui em Santa Maria. Então, depois o Marcos vai falar um pouquinho mais sobre esse queijo. Então, a gente colocou aqui o queijo Roquefort e agora nós vamos colocar em cima um pouco do queijo pecorino para gratinar. Que simplesmente vai para o forno. Excelente. Então tá, leva para o forno aí, a gente vai conferir o quadro Um Rio de Azeite e a gente já volta para conferir e saber tudo mais sobre a questão dos queijos
de ovelha e também sobre a vinícola Velha Amâncio, lá em Santa Maria, no município, ou melhor, perto de Santa Maria, né? Itaara, município, né? A gente já volta, hein? Fica aí. Uma das formas de se classificar o azeite é pela intensidade. O azeite pode ser suave, médio ou intenso. Claro que a gente precisa de um parâmetro de comparação, mas um jeito prático de fazer isso em casa é, com o azeite dentro de um copo de prova, aproximar do nariz. Se eu preciso colocar o nariz dentro do copo de prova para sentir o aroma, deve ser um azeite suave. Se dessa distância eu já sinto o aroma, deve ser médio. E se de uma distância maior o aroma já preenche o meu nariz, deve ser um azeite intenso. Cada um tem o seu uso. E na hora de preparar o seu prato, não se esqueça, não precisa ser apenas um fio, pode ser um rio de azeite. Bem, já estamos de volta com o Agro Urbano de hoje, falando sobre os vinhos lá da vinícola Dom Amâncio de Itaara, próximo a Santa Maria, e também com Marcos, que ele é zootecnista, ele também é lá da região Itaara, onde que fica próximo ao município próximo também a Santa Maria. Ele é da Fato Amano, Queijos Nobres, que desenvolve um queijo de ovelha aí com leite de ovelha, que é fantástico. No primeiro bloco, a gente falou muito sobre o pecorino, né? Um tipo de queijo fabricado com leite de ovelha. E a gente comentou que tem um outro lançamento, uma outra novidade que está sendo preparada lá pelo Marcos, que é o Roquefort de ovelha. Conta para a gente como é isso, como é que é essa iguaria aí, Marcos. Pois é uma experiência que eu estou fazendo. Foi uma cliente que está aí o Watson mostrando. Ele ainda não está bem pronto, ele tem que desenvolver e é uma experiência, porque ela pediu, pelo amor de Deus, me faz um Roquefort. Vou tentar. É complicado porque é outra câmara, é outro processo, então gera mais trabalho. Mas aí eu resolvi encarar o desafio e eu acho que ele está evoluindo bem. E aí eu comecei a estudar sobre esse queijo. Eu acho que o leite de ovelha é bem apropriado a esse tipo. Conforme eu fui aprendendo, o fungo ele vai quebrando as moléculas de gordura e vai gerando aromas e como o leite de ovelha ele tem bastante gordura, ele faz desse queijo especial, ele é bem saboroso. Realmente ele está novo ainda, mas ele já tem um sabor especial. Então, vamos ver, né? Mas é que é sempre delicado, é um processo processo natural aí que pode sofrer várias interferências, mas por enquanto está dando certo. Vamos ver se der certo, aí a gente vai começar a fazer esse queijo aí também, nessa nova produção que está agora. As ovelhas começaram a dar cria agora, novamente, então, como eu já tenho um estoque de pecorino, agora eu vou começar a fazer esses queijos aí, o Roquefort, talvez o feta também, queijo de maturação um pouco mais rápida que o pecorino, né? Entendi. Watson, eu acho que foi o privilegiado até agora que experimentou aí, né? Que pode nos dizer alguma coisa também. Então, muito legal, né? Que eu acompanho o trabalho do Marcos, né? Porque nós somos amigos de infância, de juventude, né? E aí, quando eu comecei com o Coyote Original Food, no terceiro ou quarto evento que eu trouxe para Santa Maria, eu trouxe uma chefe que trabalhou com a Alex Atala. Ela foi muito rígida no cardápio que ela queria servir aqui em Santa Maria, e ela me pediu um tipo de queijo que era o queijo Bursin, ou Bursan, né? E, revirei Santa Maria, não consegui, e alguém me disse, né? O Marcos está produzindo uns queijos de ovelha. Aí liguei para o Marcos, fui visitá-lo, né? Foi a primeira vez que eu fui lá. O Marcos tem uma chácara lindíssima, assim, com uma vista lindíssima da cidade. Todo esse vale ali, onde fica a Velha Amâncio, a chácara do Marcos, aí, é um lugar muito privilegiado. Então, aquela vez foi a primeira surpresa que eu tive, né? Porque me deparei com queijo pecorino, né? Queijo feta. E aí ele me disse, não, Watson, eu não faço esse queijo Bursan, eu não faço.
mas tem isso aqui, leva isso aqui, prova, né? E deu uma meia hora, o Marcos me ligou, né? Vados, dei uma pesquisada aqui, esse queijo Boursin aí é um queijo frescal, um queijo jovem, né? Então eu vou fazer para ti esse queijo. Então foi um queijo fantástico que a gente utilizou nesse evento aí, né? E foi a primeira oportunidade que eu tive de experimentar os queijos do Marcos, né? E hoje, né, eu tive essa grata surpresa novamente, né, de ir lá visitar o Marcos, né, visitar a Aline lá para falar sobre o programa de hoje, né, e sobre as vivências gastronômicas do Vale Central do Rio Grande do Sul, que a gente está planejando. E me deparei lá com o Marcos com uma estrutura incrível, né? Ele investiu bastante lá, sabe, mecanização em câmaras, em espaço físico. Então, até mesmo para poder receber pessoas, né? Tanto o Marcos quanto a Aline, né? Então, é muito legal. E falando sobre o queijo, especialmente, apesar do Marcos dizer que o queijo ainda não está pronto, eu posso afirmar que foi um dos melhores queijos que eu já comi. E perto de queijos, né, que existem no mercado hoje, esse queijo, mesmo não estando pronto, ele tem muito mais sabor, muito mais aroma, né, em função de ser leite de ovelha, né? Então, eu estou impressionado aqui com o produto e muito feliz em saber que temos um produto diferenciado e, mais uma vez, único aqui na nossa região de Santa Maria. Legal pegar esse gancho da região que você está falando, Vadis, porque além da matéria-prima, que a gente pode ver que ela pode ser diferenciada, e agora há pouco a gente falava sobre, né, os resíduos aí da uva que serviu de alimentação para as ovelhas lá do Marcos. Outro aspecto também influencia é o terroir, a região e seus aspectos também geográficos. E é justamente sobre isso, Aline, eu queria te ouvir um pouco aí, né, a influência da região na produção dos vinhos de vocês aí. Tá. Bom, eu sempre gosto de falar muito da região, né? A gente procura sempre estudar, a gente tem, inclusive, algumas parcerias com a FSM hoje, os estudos aqui da região. Mas a ideia é o seguinte, o que é o Vale Central Gaúcho? Nós somos o final da Serra Geral e o início do Pampa. Inclusive, uma característica bem interessante é que é uma zona, tem um trabalho do professor do UFSM, que aqui é uma zona de transição extremamente abrupta, tanto de vegetação, quanto de fauna, quanto de solo. Porque aqui, o nome antigo de Santa Maria era Santa Maria da Boca do Monte. Essa Boca do Monte é porque aqui termina a Serra Geral e começa o Pampa. Então, por exemplo, o nosso solo, o Marcos, que é igual ali o do Marcos, o nosso vinhedo, é um solo de encosta, mais arenoso, ele não é um solo tão fértil assim, né? Porque já começa, a gente tem algumas, em alguns locais a gente tem veios de basalto, tem veios de arenito, a gente tem o aquífero Guarani, que em alguns locais a gente tem bastante nascentes, aonde ele aparece, né? O aquífero Guarani, e Santa Maria em diante já é o solo do Pampa Gaúcho. Mas uma característica de clima nosso que é interessante é que Santa Maria é quente, mas aqui nesse vale onde nós estamos, tem um riacho que corta toda a nossa região, aqui todo o nosso vale, e a gente tem uma boa diferença entre o dia e a noite. Então, a gente tem uma característica de clima mais ameno do que a campanha. Né? Hoje, o Marcos, 5 horas da tarde, né, Marcos? Aqui já está começando a bater um ventinho mais frio, já começa a ficar mais frio. A gente chega a ter 5 graus de diferença para o centro de Santa Maria. Né? Então, a gente tem uma característica de clima mais ameno, não tão quente. Por isso, até aproveitando o gancho, nós temos variedades aqui como Pinot Noir, Chardonnay. Nós não temos insolação e clima, por exemplo, para variedades de uva tinta como Mataná, que tem muito na campanha. Certo. Então, para fechar, eu costumo dizer que nós somos uma zona de transição entre a Serra Gaúcha e a campanha. Legal. E qual é a joia rara aí de vocês, assim, que vocês têm aí, que é o carro-chefe de vocês? Bom, hoje, depois da vinícola ter quase 40 anos, né? Eu costumo dizer que o nosso vinhedo a vinícola tem 40 anos e os nossos vinhedos estão fechando 20 anos. Eu costumo dizer que hoje a gente já está um pouquinho mais maduro e a gente entende um pouquinho melhor as nossas características. Então, uma das nossas grandes apostas é o espumante. Né? Nós temos aqui Pinot Noir e Chardonnay, e o nosso rosé é feito com uva Shiraz. E nós elaboramos espumantes pelo método Champenoise, porque assim como o Marcos, né, nós somos uma vinícola pequena, a gente produz em torno de 30 mil garrafas por ano, 30, 40 mil, então a gente agrega valor
né, com o método champenoise, e a gente faz 100% do processo aqui, né? A gente domina todo o processo do champenoise, tomada de espuma, remoagem, degorge, 100% do processo. E a gente gosta muito aposta bastante no nosso espumante. Eu estava olhando ali no site de vocês têm aí um vinho que é a Garganta do Diabo. Me chamou bastante atenção, né? Que tem um Cabernet e um Merlot também. Fala um pouquinho sobre esse vinho. Os nossos vinhos têm nomes aqui de pontos geográficos, né? Nós temos o vinho Peral, que é uma estrada muito íngreme que desce, né? Nós temos o Garganta do Diabo, que é a ponte saindo da vinícola. O que mais chama atenção é você olhar a ponte, então, que chamava-se, né, Garganta do Diabo, porque ela era muito íngreme, né, para fazer essa ligação entre as duas serras. E esse vinho a gente só elabora em anos especiais. Então, a gente não tem garganta agora. O próximo que eu vou lançar no final desse ano é da safra 2018. Então, eu vou ter garganta do 2018, do 2020 e talvez o 2021. Tem que esperar a evolução ainda do vinho. Mas a ideia é que a Cabernet Sauvignon e a Merlot são duas variedades que se adaptam muito bem aqui para nós. A Maria já é um pouco mais seco e a gente consegue colher um bom Cabernet Sauvignon. E você aí, Marcos, qual é o seu vinho aí predileto para harmonizar com os queijos de ovelha aí? Qual é a tua predileção, assim? Porque deve ser fácil, é só ir no vizinho aí e pegar, né? Claro, tem que pagar, né? Eu gosto de vinho tinto, particularmente, mas o vinho branco e espumante harmonizam bem. Parece que fica mais interessante. Olha só, você chegou a fazer, você é zootecnista, né? Mas está na questão dos queijos há um bom tempo também. Me chama a atenção, hoje em dia, o consumidor ele está sempre em busca da história daquele alimento que ele vai consumir e também de aspectos nutricionais, também aspectos também da sustentabilidade da produção daquele alimento, também são muito levados em consideração. Mas como a gente vive esse momento de pandemia, me parece que o consumidor está muito atento, ou mais atento ainda, a esses aspectos nutricionais e de que forma eles atuam na sua saúde. O que a gente poderia dizer em relação ao leite, né, de ovelha e os queijos feitos a partir do leite de ovelha? Tem a questão da lactose, né, que tem um número expressivo de pessoas que têm intolerância à lactose, então ele é bem consumido aí para esse público específico. A digestibilidade dele também, até onde eu tenho informações, né, parece que é mais interessante por causa do tamanho do glóbulo da gordura, e eu não tenho tanto conhecimento ainda sobre isso, mas existe algo nesse sentido aí. Sim, nesse aspecto também, né? O Watson, tu chegou a concluir, Marcos? Desculpa se eu te cortei, não? Era isso? Watson, aí na região, né, de Santa Maria, aí, você disse, né, que existem esses projetos, o próprio, né, esse projeto que vocês têm com o Coyote Original Fund aí de promover a produção local, né, de criar uma rota e tudo mais, ele passa também muito por uma parceria com as universidades, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. O que eu acho muito interessante aí, né, Emerson, os projetos mesmo, né, como nós já batemos um papo aqui, né, com o Marcelo Susbach, lá da Terroir Sul, as trufas, né, o Marcos mesmo, né, é um projeto que veio de dentro da Universidade Federal de Santa Maria. A Aline também, né, estudou, né, na Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu acho muito legal isso, né, porque tem muitos projetos de pesquisa que acabam ficando só no papel, né. As próprias as conclusões de curso, os trabalhos de conclusão de curso, né, os trabalhos de mestrado, os trabalhos de doutorado. Então, é muito legal, né, saber que a gente pode utilizar da estrutura da UFSM, né, e está próximo, e está trocando informações, e não só isso, colocando o produto no mercado, né? No caso desses produtos que a gente está falando mesmo, né, tanto trufas, quanto queijo, quanto os vinhos da Velha Mãe, seus espumantes, né,
são produtos, né, que têm grande pesquisa por trás, né? Não são produtos que nasceram do nada, né? Então foram pesquisados muitos anos, né? Muito tempo de trabalho, muita pesquisa, de entendimento. E é muito legal saber que nós temos a própria UFSM aqui em Santa Maria, né? Que pode impulsionar esses projetos, tornar esses. Então, é muito bacana contar com isso. É verdade. Vocês também, né, Aline, aí na vinícola do Amâncio, desculpe, da Velha Amâncio, vocês também têm essa proximidade muito grande, né, com as universidades, inclusive trabalhos de mestrado são desenvolvidos aí, vocês ainda continuam. Eu acho que isso também para o próprio negócio rural ele acaba sendo importante, porque você continua desenvolvendo, né, e trazendo inovações para a atividade. Sem dúvida, nós temos uma característica, né, que nós temos um programa de ciência e tecnologia de alimentos de pós-graduação que é muito forte aqui no UFSM, né? Eu fiz mestrado e doutorado, inclusive no doutorado eu pesquisei sobre a uva Merlot e tentando entender as características aqui do nosso terroir. E a gente tem uma característica que o meu orientador a vida inteira trabalhou com uva e ele sempre teve essa ideia de pesquisar, de entender um pouco mais. Então a vinícola a gente sempre foi muito aberto. Sempre que a gente pode apoiar dissertações desde a nível de graduação, mestrado, doutorado, a gente cede o vinho, a uva, o espaço, vários trabalhos, vários experimentos foram inclusive desenvolvidos aqui dentro da vinícola, porque muita coisa a gente aprendeu, a gente sempre aprende um pouco, é uma questão de pensar um pouco, às vezes, de uma forma diferente, de discutir, de ver um novo ângulo, né, desenvolver um novo produto. E eu, particularmente, também Santa Maria, além de ser da UFSM, eu também fui professora há 10 anos na Universidade Franciscana, aqui em Santa Maria. Então, eu sempre tinha muito essa questão de trazer alunos para fazer estágio, para desenvolver alguns trabalhos do final da graduação. Então, a gente sempre teve esse link muito grande, né, com a pesquisa. Caminhar ao lado da pesquisa, com certeza, é sempre uma condição aí que vai ajudar no desenvolvimento da atividade. Mas também é importante a questão da comercialização, outro aspecto muito importante, né? A pesquisa, a divulgação, que é o que a gente está fazendo aqui, mas também a questão da comercialização. Hoje, Aline, vocês têm a comercialização mais voltada para a região, através do comércio online, né? Que eu acho que hoje ninguém pode abrir mão dessa ferramenta. É por aí também que vocês trabalham? Hoje, o que a gente procura na vinícola? A gente procura ter várias formas, né, de comercialização. Então, a gente preza muito aqui, a gente tem a loja física, né, junto com a vinícola, a gente preza muito que os consumidores, nossos clientes, venham até a vinícola, tenham oportunidade de degustar, de entender, a gente gosta muito de fazer esse atendimento com o consumidor. Mas a gente atende também todo o Brasil. A gente tem clientes hoje em todo o Brasil, nós temos nossa loja online, né, que é um desafio, a gente está aprendendo bastante com a loja online. O nosso principal público hoje é a pessoa física, né, a gente envia direto para a casa dos consumidores. A gente está tendo um retorno muito legal com a loja online, né? A gente está conseguindo atender hoje clientes do Maranhão até pertinho aqui dentro do Rio Grande do Sul também. Hoje, basicamente, a gente atende eu tenho clientes em todos os estados do Brasil. Então, é um desafio. E cada um tem a sua particularidade, tanto é que cada produto vende melhor em uma determinada região. É bem interessante. E as pessoas estão sempre em busca assim dessas novidades, né? Marcos, tu tem notícia de outro produtor de queijo que também usa os resíduos da uva para alimentar? Ou tu acha que tu é o pioneiro mesmo nisso? Eu não tenho notícia, mas não sei dizer. Talvez tenha na região ali de Bento Gonçalves, né? Onde tem a Casa da Ovelha, eu até não sei, tenho curiosidade para saber se tem alguém usando isso aí, mas até pouco tempo não era muito conhecido esse produto. E integralmente a ração, ela é só suplementar, assim, no caso da alimentação das ovelhas? Ela faz parte, né? Não é só isso que elas comem, ela faz parte. É importante a gente dizer que o nosso público é bem urbano, pode ser uma coisa meio óbvia, né, para quem está lá, porque o produtor, mas é importante dizer que ela faz parte de um composto, né?
Ela equilibra o que falta num alimento, entra com o outro. E assim vai, claro, tá certo. Watson, tô vendo que tá nos finalmente aí já, hein? Conta pra gente o que tu tá fazendo aí. Eu queria, né, de fazer, né? Então agora o nosso cogumelo, eu vou tirar um aqui para mostrar para vocês. E agora a gente só vai montar o prato. Esse é o cogumelo. Ah, tá, tu tirou do forno. Tirei ele do forno, então ele já gratinou, então o queijo, esse queijo, né, o Roquefort do Marcos, ele já derreteu dentro, né? E o queijo pecorino ele gratinou. Então ficou incrível. Queres que eu vá montando o prato? Vai montando o prato aí, enquanto tu vai montando então, o prato. Eu vou dizendo aqui que... Pode falar. Então aqui a gente vai usar uma rúcula, né? Lá da Estância da Figueira, né? Empresa local. Hoje a Estância da Figueira tem a maior hidroponia do Rio Grande do Sul, aqui empresa aqui de Santa... Então hoje nós vamos estar usando só elementos, né, da gastronomia local. Agora nós vamos cogumelos aqui na montagem para colocar 3 cogumelinhos. Que maravilha, hein? Pessoal, vocês não estão com fome aí, não, hein? Hã? Então, diferenciar bastante esse prato. Produto aqui que é um produto muito exclusivo. Então, aqui nós temos um azeite, né, de trufa sapucai. Então, esse azeite aqui eu fiz ele com as próprias trufas, né, com lâminas de trufas. Cozinhei esse azeite aqui por 6 horas a 68 graus, né? Então, a gente vai usar aqui para temperar esse azeite de trufas. E também nós vamos utilizar o nosso mel trufado. Um mel de abelha tubuna, né? Que é uma abelha sem ferrão aqui da nossa região. Então, nós vamos temperar aqui com esse mel trufado. E ainda para decorar, nós vamos acrescentar aqui nesse preparo aqui algumas lâminas da trufa sapucai em cima do cogumelo, em cima do queijo aqui. Essas trufas aí são aquelas lá de... As trufas brasileiras, né? As trufas brasileiras, né? Aquelas que vocês descobriram, aquelas que foram descobertas lá nos pomares de Nosso Pecan, é isso? É isso. Também, né, foi desenvolvido por uma pessoa que tem um projeto dentro da Universidade Federal de Santa Maria, né? Então tá aí o nosso prato. Então, um mix da figueira, né, com cogumelos, né, cogumelos recheados com queijo Roquefort da Fatuamana e gratinados também com queijo pecorino. E para temperar, nós utilizamos, então, o azeite de trufas, né, do sapucai, do Coyote Original Food, e também um mel trufado de abelha tubuna, do Coyote Original Food. Então, ofereço aí ao Marcos, à Aline, ao Emerson e a todos, né, a toda a audiência aí do Agro Urbano. Que delícia isso aí, hein? Nossa, só para deixar a gente com água na boca. Pessoal, vamos ter que ir já nos encaminhando para o final do programa, porque agora o estômago agora, né, ficou difícil agora de segurar agora. Fome bateu mesmo, de verdade. Aline, bom, passa rápido quando a conversa é boa, depois de uma maravilha de um prato desse aí do Watson. Eu quero te agradecer aí a presença mesmo. Muito obrigado por trazer a sua história, contar um pouco aí da Velho Amâncio para a gente, uma história muito rica, e te agradecer. E, por favor, deixe o endereço aí para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Muito obrigado, viu? Então, tá bom. Emerson, a gente que agradece. Um brinde para acompanhar o prato do Watson, com o espumante. Com certeza irá harmonizar super bem. E quem tiver curiosidade, no Instagram e no Facebook é Vinícola Velho Amâncio, né? Vinícola Velho Amâncio. E temos a nossa loja também, loja virtual, @velhoamancio.com.br. Lá tem nossa história, nossos produtos e maiores informações.
Legal, show de bola. Vinícola Velha Amâncio, com certeza já está lá no meu roteiro para conhecer depois passar a pandemia. Marcos, muito obrigado pela presença, por nos trazer essa iguaria, né? Esse queijo maravilhoso, para quem gosta, tem certeza que deve ter ficado tentado a provar esse queijo. E para nós aí foi um grande prazer tu contar a tua história e trazer essas informações sobre esse queijo, viu? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço o convite, foi muito bom ter participado com vocês aí, a Aline, o Watson, o Emerson. Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar com vocês. Que legal, vamos divulgar cada vez mais, a gente precisar dar um toque aqui no Agro-Urbano, aqui, quando tu começar já a produzir mais intensamente o Roquefort, vamos voltar e vamos divulgar isso aí, porque esse é o nosso papel aqui no Agro-Urbano, para conectar o campo, a cidade, né, o produtor ao consumidor. Badson, muito obrigado, vamos colocar aí essa foto aí depois lá nas redes da Agro-Urbano e a receita para o pessoal conferir. Tenho certeza que ficou uma delícia, viu? Vou fazer umas fotos aqui, vou preparar o passo a passo e a gente vai postar aí nas redes sociais aí do Agro-Urbano aí como uma sugestão, né, de harmonização aí com o espumante lá da Aline, lá da Velha Amâncio, lá da Vivelã. Com certeza, que maravilha, hein, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Até terça-feira que vem. Um abraço. Vamos em frente. Um abraço. Tchau, tchau.